Bem, então é hora de falar de bandwidth versus throughput. Qual que é a diferença de bandwidth e throughput? É um inglês aí, hein? Bom, brincadeiras à parte, mais uma vez é por isso que eu mostrei para vocês ali a diferença entre bits e bytes, porque a gente não vai falar bytes jamais, sempre bits. Inclusive tem um laboratório, vai mostrar para você na prática e guarda bem a ferramenta que eu vou mostrar para vocês. É uma ferramenta que não pode faltar no cinturão do Batman aí, eu chamo do pendrive do Batman, que são as ferramentas que você tem que carregar o dia inteiro sempre com você, porque essa ferramenta é muito importante para você fazer medições reais e saber quanto real você tem de um link, né? E a gente vai explicar aqui, a gente vai fazer um laboratório, mas antes deixa eu mostrar um pouquinho da teoria para vocês. Falando de teoria, bandwidth versus throughput. Vamos lá. Começar por bandwidth. Bandwidth é a quantidade máxima de dados que teoricamente pode ser enviado através de um link ou um dispositivo. É a capacidade teórica que você tem em um link. Tá? O quanto que aquele link deveria permitir você passar de tráfego de dados. O throughput é a quantidade exata e atual que está sendo enviada através de um link ou de um dispositivo, dentro de um determinado período de tempo. Ou seja, vamos falar assim, em um segundo, quanto que eu consigo passar em um cabo de 10 metros? Quanto que eu consigo passar de informação ali dentro e em qual velocidade. Então é a velocidade real de transmissão daquele teu meio de transmissão. Aqui ele dá aqui o exemplo de um link ou até um dispositivo, porque o dispositivo, se você tem um dispositivo que tem a porta A e a porta B, quando o tráfego entra na porta A, ele vai cruzar o dispositivo e vai sair na porta B. Então também tem um throughput, que é para você cruzar esse dispositivo, né, os dados, o pacote, a gente vai falar mais disso aí, ser processado e tal. Aí entra uma outra paradinha chamada delay, a gente vai explicar aí, que vai ser gerado dentro desse equipamento até o dado sair do outro lado. Então, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Bandwidth, eu acho que essa imagem fica bem legal para a gente mostrar para vocês a diferença de bandwidth e throughput. O bandwidth seria como uma capacidade teórica. Por que teórica? Porque na prática jamais você vai conseguir aquela velocidade. Poxa, Diego, é sério? É sério. Tem, sim. Talvez você tenha sido enganado quando foi comprar o teu link com a TIM, com a Vivo, com qualquer operadora aí no Brasil, ou a Vodafone, ou outra operadora em Portugal, a Unitel em Angola. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Porque pode ser que a pessoa chega para você e fala assim, olha, a banda, né, em inglês, a banda do seu link é de 100 megabits Mbps. 100 megabits por segundo. Essa seria, vamos dizer assim, alguém vendendo uma coisa para você. Aí você fala, poxa, que legal. Eu vou alcançar isso daqui? Talvez não. Mas antes de falar da banda, você tem que fazer o seguinte. A interface que você tem conectada ao seu equipamento, mais o cabo ou a fibra, provavelmente vai ser uma banda maior que essa que você contratou. Por exemplo, aqui a gente tem um cano, eu dei um exemplo de um cano, e esse cano ele tem esse diâmetro aqui, ó, certo? E vamos dizer que esse diâmetro ele tem uma quantidade que você pode passar de água aqui por segundo, por minuto, X. O grande problema é que muitas vezes, esse cano aqui começa a receber sujeira, aqui, ó, ou começa a receber, sabe, você tá ali no dia a dia e começa a criar uma sujeira aqui na parede do cano e vai interrompendo a passagem de água com o tempo. E você não tem mais a capacidade total de transferência de água que esse cano teria que ter. Por quê? Porque você já tem acúmulo de sujeira ali dentro, alguma coisa que entrou aqui está obstruindo a água de passar na sua totalidade, de usar o cano na sua totalidade. Então o que acontece? O diâmetro do cano continua o mesmo, não mudou. Então a capacidade teórica do cano não mudou. Né? Ele foi feito para passar uma quantidade X de água, mas ele está passando X menos o valor da sujeira que a gente tem aqui. Por quê? Porque a sujeira foi se acumulando ali dentro e você tem agora só essa partinha azul aqui, ó, como sendo a parte que vai realmente permitir a passagem de água. Então essa partinha azul aqui é o seu throughput real, ou seja, é o que você pode usar de verdade desse cano, que não tem sujeira, não está obstruída a passagem, certo? E muitas vezes acontece muito isso nas redes de computadores.
a água começa a entrar no cano, ou seja, os dados começam a entrar no cabo, mesmo que ele tem só metade, você, ok, já perdeu metade, né? Tá vendo aqui, ó? Ele perdeu metade da sua capacidade, mas às vezes a coisa piora, porque lá para frente tem mais acúmulo de sujeira, e aí a água vem passando, tem um funil aqui. O que acontece com isso daqui? A sua capacidade de transmissão vai caindo. Consequentemente, você começa a gerar um problema na rede, que a gente vai falar isso depois, que a gente chama de delay. É um dos causadores de delay. Como é que eu resolvo isso? Aqui nesse caso não tem muito o que fazer, não tem como resolver. O que pode acontecer é você vir aqui depois com um desentupidor e melhorar isso daqui, e desentupir, tirar toda essa sujeira, e aí você conseguir utilizar toda a totalidade do cano por algum determinado período de tempo. Daqui a pouco a sujeira começa a acumular de novo, você volta a ter o cenário de obstrução e a sua banda cai pela metade, se não pior, né? Que nem aconteceu aqui, ó. Era metade, lá no final do cano ainda ficou pior, porque tinha mais sujeira. Isso acontece o tempo inteiro. Mas aí você pode estar se perguntando, mas que sujeira é essa que acontece nas redes de computadores? Isso aqui é só uma analogia para vocês entenderem a diferença de throughput e de bandwidth. Banda é o diâmetro total e quanto deveria passar de água aqui. Throughput é o que realmente passa, já descontando o que tem lá de obstrução e sujeira dentro do cano, que proíbe a passagem total da água na sua totalidade, o uso total do cano. Então vocês entenderam a diferença de bandwidth e throughput aqui? Em redes de computadores, a gente vai falar mais ao longo do tempo aí, mas tem muita a questão de você começar a dividir o mesmo cano com outras pessoas. Eu posso falar muito, um exemplo legal que eu posso citar aqui para vocês. E aqui eu tenho um carrinho, outro carro. Ó, falando que eu tô melhorando de desenho? Do Cybertruck, certo? Eu tenho aqui mais um carro. Deixa eu ver. Tem mais um carro aqui, certo? Outro Cybertruck aqui. Tá? O que acontece? Eu tenho uma rodovia com 3 lanes, com três faixas. Então, a banda total, ou seja, o bandwidth dessa rodovia é de 3 lanes. Seria isso aqui, ó. 3 faixas. Vou pegar minha cara aí. 3 faixas. A gente chama de lane em inglês. 3 faixas. Essa é a minha banda atual aí. Agora você imagina que do nada esse carro marrom ali quebra. E ele obstruiu uma faixa. Os carros que estavam vindo naquela primeira faixa atrás do carro marrom, o que vão precisar fazer? Vão precisar trocar de faixa e vão pegar a segunda faixa aqui atrás do carro azul. O que aconteceu? Eu começo a ter problema, igual uma rodovia, com congestionamento. Por quê? Porque eu perdi uma faixa, porque o carro marrom está quebrado ali, ó, certo? Se o carro azul quebrar também, piora, porque eu vou começar todo mundo a funilar para a última faixa aqui. Eu tinha 3 no início, minha capacidade total e teórica era de 3. Do nada, um carro quebrou na primeira, se tornou 2. Um carro quebrou na segunda, se tornou uma faixa. Então agora meu throughput é de uma faixa. Meu throughput inicial era 3 e agora é de apenas uma. Por quê? Porque houve problemas, né? O que é esse problema na vida real? Pode ser problemas de congestionamento mesmo causado por tráfegos de diferentes clientes no mesmo link. Você acabou vendendo, aí a gente... É uma outra história que não dá para falar agora, mas você pode ter vendido muito mais do que você comporta. Então vai chegar uma hora que o número de carros que tem ali, você não tem estrada suficiente para o número de carros que você vendeu, né, para usar aquela estrada. Isso infelizmente acontece. Mas você tem, por exemplo, um link que por algum motivo está perdendo o pacote porque você tem um problema na fibra. Fazendo analogia, você acaba perdendo uma faixa, né, dessa daqui, porque você tem perda de pacote em um determinado link, a fibra de um roteador A para o roteador B, você tem um probleminha aqui de perda de pacote, ou o conector está mal conectado. Mal conectado é ruim, mas você tem um problema de interferência, você tem um problema de mau contato. O link está no ar, mas começa a perder pacote. Na prática, é como se você tivesse perdido uma faixa dessa daqui. Ó. Aí você tinha 3, passa a ter 2. Isso gera problemas de congestionamento, entre outros, como eu já falei aqui, a questão de superutilização do link. Então, vocês entenderam, na real, qual é a diferença entre throughput e bandwidth? Bandwidth é o que deveria ter o tempo inteiro. Throughput é o que você tem na real. E tem outra coisa que gera também, e é bem importante vocês entenderem, a gente vai falar mais para frente, né, não agora, mas mais para frente, para que a comunicação aconteça, existe guardem esse nome, existe um negócio chamado overhead. E o que é overhead? São dados que toda a comunicação nossa tem,
mas que você não usa. Ixi, Diego, não entendi nada. A gente vai falar mais pra frente, mas imagina assim, ó, vou dar uma pincelada aqui pra vocês. Imagina quando você envia uma carta para alguém, né? Ninguém mais usa carta, mas vamos imaginar que você enviou uma carta no envelope, certo? A informação, o conteúdo que você quer que a pessoa leia, está dentro do envelope, na carta, no papel que você escreveu lá o conteúdo. Mas e o envelope? Sem o envelope a carta chega no destino? Não, não chega, tá? O envelope é considerado overhead, ou seja, é uma informação que é necessária, sem ela na sua carta, né? O que está lá dentro do envelope não chega no lugar que ela tem que chegar, mas ela não é a informação. Ela é uma informação de controle, ou seja, o endereço da pessoa que você quer que receba a carta está naquele envelope. Você precisa dele, senão sua carta não chega lá. Mas ele não é a informação que você quer que a pessoa leia. Ah, então faz sentido, não quero esse envelope. Vai tentar enviar uma carta sem envelope, não vai chegar. Um outro problema que gera consumo de banda, o envelope. O envelope é informação, né? Fazendo essa analogia aqui. Logo, você tem que considerar, só que a gente chama isso de overhead. Por que é overhead? É uma informação que você precisa dela, é o famoso mal necessário, mas ela consome banda, ela vai consumir tua banda e não tem o que fazer. Simples assim. Tem protocolos, a gente vai falar aí que usam mais, tem outros que usam menos. Aquela velha história, você pode mandar uma carta pequenininha, metade de um papel A4 num envelope gigante, ou seja, o seu overhead vai ser maior. Mas se você for um cara mais otimizado e a carta é menor, o papel é pequenininho, você pode mandar num envelope menor, vai ter menos overhead, ou seja, é informação necessária, mas que vai consumir menos banda do seu link. Então, se você faz dimensionamento mal feito, você pode cair num condicionamento desse aqui também no futuro. Anota essa dica aí, então. Falei de coisas bem importantes aí. Falei para vocês aí de condicionamento. Falei para vocês da capacidade total de um link e a capacidade real, né? Bandwidth versus throughput. E falei do overhead. O overhead é uma informação que vai consumir teu link, vai precisar, que dê a analogia do envelope aí. O envelope, ele não é a informação que você quer que a pessoa receba, mas sem ele, ela não vai receber nunca. Então é o famoso mal necessário. Então faça bem feitinho. Se você tem uma carta pequena, mande um envelope pequeno, menos overhead. Na prática, a gente vai falar isso mais para frente, mais ainda no segundo trecho, não agora. Mas na prática você também consegue usar protocolos que causam menos overhead. Não vou entrar nesse âmbito agora, mas a gente vai ver isso lá na frente. Tá bem? Então vocês já estão bom agora, também. Já sabe o que é a diferença de bandwidth de throughput. Então, muitas vezes, quando você contratar um link de 100 megabits, cuidado, porque no fundo, quando você contrata um link de 100 megabits, realmente eles, quando fazem esses cálculos, eles já estão fazendo a venda do que você vai poder usar, certo? Então, não é tão mentira assim. Mas cuidado, porque lembre-se que a interface que você tem lá, a placa de rede do seu computador, ela não é só 100 megabits por segundo, ela pode ser de 1 giga, né, que seria 1 milhão de megabits por segundo, mas você não consegue usar 1 giga. Então, fisicamente, você tem uma placa de 1 giga, que seria 1 milhão de megabits por segundo, mas você só está usando 100 megabits por segundo. 1000 megabits por segundo seria 1 giga, ou 100, no teu caso, 100 megabits por segundo, que é o que a gente compra aí, 40 megabits por segundo, 20 megabits por segundo, que é o que você está conseguindo transferir de informação por segundo. E isso, pessoal, é muito sacanagem quando o pessoal vende pra gente, porque isso vai variar. Por que, Diego, vai variar? Como é que funciona isso? Olha que negócio maluco. Esse valor, eles têm um ponto de referência, porque dependendo de onde você tá, para onde você quer chegar, essa taxa vai mudar. Pô, mas espera aí, cara. Por isso que eles fazem um teste, porque uma coisa é eu te entregar o link da sua casa até o seu provedor. É isso que eles fazem. E é isso que eles vendem. Então, eles garantem que da sua casa até um primeiro salto ali, ou até um pouco mais, mas para dentro do seu provedor de internet, eles te garantem uma taxa de 100 megabits por segundo. Tá? Então, eles garantem isso para você. Ou 1000 megabits por segundo, não sei se no Brasil já tem isso, seria 1 giga, você consegue uma taxa. Do seu provedor para a internet, é impossível você ter essa taxa. Então isso varia. E eu vou mostrar agora para vocês um teste bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir um site, vocês todos já devem conhecer, que é o famoso Speed Test. Este é o site Speed Test. Vai ficar também aqui na descrição deste vídeo. Vocês podem ver ali em cima, ó, Speed de velocidade, teste.
.net. O que aparece? Meu IP não vai aparecer ali, lógico, né? Que esse é o meu IP público, mas ele inclusive mostra a cidade que eu estou fazendo o teste. Ou seja, esse serviço do speed test, ele tem servidores espalhados pelo mundo inteiro. A ideia dele é pegar o mais próximo a você para fazer um teste mais preciso, porque o meu throughput vai variar de acordo com quem eu estou me comunicando, é o que eu falei para vocês. Então, para validar o seu link com o provedor, que é o que ele garante só da sua casa até o provedor de internet, para fora ele não pode garantir, porque não é do domínio dele. Então, ele geralmente tem os provedores de internet têm inclusive um servidor desse speed test dentro do próprio provedor. Quando eu clico em Go aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um cálculo, ele primeiro vai fazer um ping. O ping é tipo, a gente vai falar isso mais para frente, mas o ping é um pacote para ver se o outro lado está vivo, e ele faz um teste, esse pacote vai como se fosse o ping de ping-pong. A bolinha vai, ele calcula o tempo que a galinha foi, a bolinha volta, ele calcula esse tempo de ida e volta, então ele vai te dar um tempo em milissegundos, quanto está esse tempo de ida e volta em milissegundos. Além disso, ele vai fazer uma tentativa de transferência de um arquivo. Ele pega um arquivo com um determinado tamanho e envia aquele arquivo para dentro do link, do meu link aqui no caso, em direção ao meu provedor de acesso. E ele vai falar para a gente quanto tempo ele demorou para enviar aquele arquivo. Então ele está falando o seguinte, ó, que de acordo com o arquivo que ele mandou, ele conseguiu identificar que eu tenho aqui um valor de download. Esse é o meu link de internet. Acredite, a Austrália é uma das... E eu vou falar que meu não é dos ruins, hein? É um dos melhores que a gente tem aqui. Para você ver como a Austrália a gente está, infelizmente, ainda atrasado em relação à banda. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, olha, embaixo de download, essa é a minha taxa de transferência. Se vocês notarem, olha aqui, ó, Mbps, não tem nada de byte, hein, pessoal? Megabits por segundo. Então eu estou conseguindo transferir a 78 megabits por segundo até o meu provedor. Ou seja, eu tenho aqui o meu computador, certo? Ele está ligado no meu roteador aqui em casa. Esse roteador tem uma fibra, ou não sei a conexão que ele tem, para fora da minha casa. E ele vai chegar de alguma maneira até o outro roteador no meu provedor. Então, tá aqui, isso aqui é meu provedor, certo? Daqui do meu provedor para a internet, que vai ter os outros roteadores, para chegar aí no Brasil, Portugal, ou, né? A rede mesh lá, mesh da internet. Aqui tem Facebook, por aí vai, tá vendo? É aquela malha maluca que é a internet. O meu provedor não garante o que eu tenho dali da parte amarela para a direita. Daqui, ó, daqui para cá, ele não garante. Ele garante só esse trecho aqui, ó, da esquerda, tá? Entre a minha casa, isso aqui é a minha casa, e aqui é o meu provedor, DSP. E o meu link contratado aqui é de 100 MB. Eu não estou conseguindo chegar no 100 MB, tá vendo? Aqui eu posso reclamar. Ah, ele tem em contrato aqui, eles me garantem, olhem isso também no contrato, ele fala que eles podem ter uma perda de até 10%, mas ainda assim, se vocês olharem, tá abaixo. Eu posso reclamar, não tá legal. Muito disso pode estar também na minha rede interna, eu posso ter um pouquinho de delay na rede interna, e eu vou mostrar. Eu estou conectado aqui via cabo e vou fazer um teste para vocês. Então agora ele está dando 78, 78.41 Mbps. Isso é o atual. Eu vou fazer um teste de novo agora com vocês, só que eu vou tirar o cabo. Estou conectado com o cabo. Eu vou colocar agora meu computador conectado via wireless. Vocês vão ver a diferença. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que o IP vai mudar. Olha só. Ó, para vocês verem que meu IP vai mudar. Prestem atenção. Esse aqui é o meu computador. Vou digitar aqui IP config. Vocês vão aprender tudo isso aí, tá? Fiquem tranquilos. Para quem não sabe ou nunca viu, muitos já devem ter visto. IP config. Esse comando mostra o meu endereço IP. O meu endereço IP no momento é 192. Vocês vão aprender também o que é endereço IP daqui a pouco, tá? 192.168.1.113. Esse é o meu endereço IP, tá vendo? Ele está dentro de uma interface Ethernet e não tem nada na minha wireless aqui, ó. Wireless não tem IP. O que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar o cabo aqui para vocês verem. Desconectei meu cabo e agora a gente vai verificar se o meu IP continuou o mesmo. Já mudou. Além de ele já mudar, ele também já está na rede wireless, olha ali. Rede wireless Wi-Fi, certo? Vamos fazer o teste de novo?
isso aqui provavelmente vai cair mais ainda. Por quê, Diego? Porque agora ainda tem uma perda dentro da minha rede interna. Eu estou via wireless, tá bem? Pode ser que não. Vamos ver se minha rede wireless aqui, o CCIE de wireless é melhor que a rede cabeada. Será? Vamos conectar, vamos abrir de novo aqui. Eu vou fazer o teste para vocês. Vamos dar um go aqui de novo. E ele vai começar a fazer a teste de conexão. Aqui, ele já está procurando o servidor. E agora, olha lá, já foi menor. Tá vendo? 50 não foi lá tão ruim, mas é menor, tá vendo? Por mais que a gente queira, é muito difícil. Até porque também esse access point que eu estou usando, o meu computador ele já tem 802.11ax, né? O Wi-Fi 6, mas o meu access point não. A famosa casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, esse access point particularmente é que a casa que a gente também é um trabalhão para você passar cabo. É um outro projeto que, para quem me segue lá no YouTube, sabe que eu já estou há um tempo no YouTube e no Instagram para fazer esse projeto de wireless aqui. Mas olha aí, ó, 55.92. Vamos ver qual que era o antigo? Vou voltar aqui, ó. Voltou. 78.41. Caiu para 55.92. Por quê? Porque eu estou no wireless agora. Então vocês entenderam que não dá para sempre colocar a culpa no seu provedor. O problema na maioria das vezes está dentro da nossa casa. Entenderam a diferença? Então eu contratei um link de 100 megabits por segundo entre a minha casa e meu provedor. Eu até consegui 78.4 usando o cabo. Quando eu coloquei o wireless, ele caiu para 55. Como é que eu faço um teste mais próximo de todos? É você pegar e ligar o seu computador direto no seu roteador, né? Em alguns casos, dependendo dos casos, no Brasil já isso é mais difícil. Você pode até pegar o cabo direto lá que vem do provedor e colocar no seu laptop, mas isso aí já é bem mais difícil. Ainda mais no Brasil que vocês têm ONT com fibra, não dá para fazer isso. Então coloca o seu cabo direto no roteadorzinho que você recebeu do seu provedor e faz um teste aqui no speed test. Tem que bater os 100 megas que eu contratei ou bem próximo, tá bem? E de novo, esse teste só vai até esse quadradinho aqui amarelo, que é o meu provedor. Aí a internet, eu não tenho que navegar 100 mega? Não, meu amigo, a internet é terra de ninguém, aí não tem garantia nenhuma. O provedor garante até ele. Depois aí pra frente, mesmo, só Deus sabe quando você vai pegar de banda aí. Tá bom? Porque vai depender do congestionamento que você está entre o seu provedor e os pontos de troca de tráfego dele. Vai depender de um monte de fatores. Então, quer dizer que quando eu contrato um link de internet de 100 megabits por segundo, não é de 100 megabits por segundo na internet? Não, não é. Teoricamente é, mas aí entra aquela história que eu falei para vocês. Na prática, está cheio de congestionamento na internet. Então, só Deus sabe o caminho que você vai pegar. Você pode pegar um caminho congestionado, um caminho não tão congestionado. O que acontece, a gente não vai falar aqui nesse curso, é que quando você tem uma empresa, você pode contratar o que a gente chama de QoS, né? Qualidade de serviço, e o provedor vai, por exemplo, fazer associação, vai fazer parcerias entre esse provedor aqui e um provedor onde você tem interesse de chegar com qualidade. Por exemplo, você tem uma empresa em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, você pode contratar qualidade de serviço e garantia de entrega de tráfego o tempo inteiro para a sua empresa. Então o provedor vai garantir aquilo ali. Eu acho que a gente conseguiu aí mostrar para vocês a diferença da banda real que você contratou para a banda que a gente realmente está utilizando. No meu caso, a minha banda contratada é de 100 megabits por segundo, mas eu não consegui passar, mesmo com o cabo ligado direto no meu roteador, eu não consegui passar de 85 megabits por segundo. Então façam esse teste. É bem legal isso para clientes de vocês realmente conseguem verificar quanto ele tem de tráfego, mas de novo, só até o provedor, tá? Não significa que você vai conseguir isso aí para a internet, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e aguardo vocês na próxima aula.